Olá, que bom estar novamente com você, à mesa aqui comigo. E hoje eu estou com uma convidada especial, a nossa querida Carla Tavares, aqui de Pindamonhangaba, porém conhecida em todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Mas antes de apresentar a nossa convidada e aquele bate-papo legal à mesa, nós queremos lembrar que o nosso programa está com uma nova temporada e o nosso tema é evidências. Evidências das bênçãos de Deus na nossa vida. Evidências dos milagres de Jesus. E é claro, se Jesus fazia milagres há mais de 2000 anos atrás, será que esse Jesus continua fazendo milagres? É claro, é por isso que essa nova temporada traz aqui mulheres que evidenciam o poder de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida. E se você quiser experimentar desses milagres, dessas bênçãos de Deus em sua vida, é só você acreditar, é só você crer e convidar Jesus estar à mesa com você, porque lembro a você que Ele é o pão da presença e Ele não pode faltar no seu lar à mesa. Quando você for pôr aquela mesa bonita, com tanto carinho e amor para a sua família, não esqueça, convide o pão da presença para estar com você, com a sua família. Porque o nosso programa, ele resgata esse princípio, esses momentos gostosos que nós tínhamos com os nossos avós, com a nossa bisavó, o nosso bisavô, e a nossa mãe, os nossos pais. E eu quero trazer aqui esse momento tão bonito no seu lar, que você valorize as refeições, que você valorize esses momentos à mesa com a sua família. Isso é muito importante. Então, como eu estou aqui à mesa e quero convidar o pão da presença para estar conosco, eu vou ler aqui no livro de João, no capítulo 4, abra a sua Bíblia, se você tiver em casa ou no seu celular, no verso 23, que diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são adoradores, assim que o Pai procura. Olha só, essa passagem no livro de João fala sobre Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana, naquela época, os judeus tinham um preconceito muito grande com os samaritanos. Imagina, Jesus estava com tanta sede e chegou próximo a um poço. Tinha uma fonte ali com água naquele poço e ele estava morrendo de sede. E essa mulher estava próximo àquele poço. E Jesus pediu a ela um pouco de água. E ela, assustada, falou: mestre, o Senhor, um samaritano, me pedindo água. E Jesus falou: por que você está assustada? Qual o problema? Eu não posso pedir água a você? E ela disse, sim, porque os samaritanos não se dão muito bem com os judeus. E ele disse: mas eu não sou um qualquer. Eu sou o Messias, o prometido, Jesus. E eu não tenho preconceito com ninguém. É claro que eu estou parafraseando aqui a palavra de Deus para dizer a você o que Jesus falou àquela mulher: olha, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje, contextualizando aqui a palavra de Deus para os nossos dias, Jesus, ele é o maior exemplo de empatia. Jesus é o maior exemplo que não tem preconceito nenhum. E aquela mulher, ela nem sabia quem Jesus era, mas ela estendeu a mão. E Jesus também estendeu a mão para ela. Então, ele trouxe para aquela mulher uma alegria que ela não tinha muito tempo. E ele disse para aquela mulher: eu te dou de beber a água da fonte da vida. Ou seja, uma água que limpa toda aquela tristeza, amargura, dor que nós sentimos na nossa alma. Porque Jesus, quando ele penetra, o Espírito Santo, quando ele penetra na sua vida, você tem
a felicidade verdadeira. Por isso que Jesus falou, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E eu acredito que aquela mulher, a mulher samaritana, após aquele encontro com Jesus, ela começou a viver e evidenciar muitas bênçãos na vida dele. Porque é assim, quando Jesus entra na sua vida, penetra no seu lar, as bênçãos seguem. A Bíblia diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que eu estou aqui com a minha amiga querida e num local muito maravilhoso. Olha, Café Colonial, aqui no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba. Se você não é de Pinda, aqui do Vale do Paraíba, por favor, quando vier aqui no Parque da Cidade, venha experimentar um delicioso Café Colonial no Parque da Cidade. Eu estou aqui à mesa com a minha querida Carla Tavares, jornalista, uma mulher que é mentora de mulheres, de famílias, é casada, tem filhos, isso é muito importante. E ela se permitiu ser abençoada por Deus. Ela se permitiu ser uma mulher que venha evidenciar as bênçãos de Deus. Carla, o que te faz ser uma mulher abençoada? Conta aí o segredo para tantas outras mulheres que vão estar ouvindo esse programa aqui, à mesa comigo, Simone Braça. Bom dia, Simone Braça. Agradeço aí, né, a oportunidade no canal RVC, né, da rede RVC, para estar falando, né, um pouco aí da minha jornada de vida. E o que realmente dentro, né, desse programa eu posso trazer de contribuição para você, mulher, que vai estar aqui nos vendo, né? As evidências, né, de Deus, do propósito de Deus que se cumpriu e vem se cumprindo na minha vida, dia após dia, aconteceu há 8 anos atrás, né, de forma que eu conseguisse entender, né, o que Ele queria para a minha vida. Na verdade, Deus nos acompanha, né, desde a nossa concepção. Ele sempre vem nos mostrando o caminho, mas às vezes resistimos. E com isso, chega em algum momento da nossa vida, você começa a sentir a amargura da alma, como a Simone bem mencionou aqui na palavra que ela leu hoje, né? Sobre a amargura, as dores da alma que não entendemos. Há 8 anos atrás, eu assumi a direção do jornal Grande Vale, um jornal impresso e digital aqui na cidade de Pindamonhangaba. Foi um grande desafio, Simone. Quando eu comprei esse jornal, eu assumi a direção dele, eu estava com depressão, pensamentos suicidas, né, realmente em cima de uma cama. Eu já havia trabalhado, né, em outros jornais, eu venho de Folha de São Paulo, né, eu venho de outras revistas e jornais. E nessa época, eu já tinha trabalhado nesse jornal, onde eu sou proprietária, né? Eu tinha trabalhado 1 ano antes, mas por questões pessoais acabei abandonando tudo, não acreditando nas promessas de Deus na minha vida e acabei realmente me deixando ser vencida, né, pela dor da alma. E quando o jornal chegou na minha vida, ele foi um grande aliado, né? Deus, eu vejo assim com grande gratidão hoje a tudo que eu consegui nesses 8 anos, o que Deus tem trago para a minha vida, não somente em questões materiais, mas sim, né? Ele restaurou através do jornal, de tudo que ele trouxe para mim, os desafios que eu tive que enfrentar. Eu comprei um jornal praticamente falido e o meu marido ficou sem entender o porquê, né? Você não poderia montar um jornal com outro nome, mas eu falei, eu quero, eu aceito esse desafio e hoje eu entendo o porquê, né? Alguns anos depois, né, com o jornal, voltou a depressão. Por quê? Porque eu comecei a frequentar muitos eventos, como eu frequento até hoje, ter uma vida social muito intensa, com muitos amigos, mas sem a direção de Deus, né? Sem o pão da presença. Exatamente. Sem o pão da presença. Sem o pão da presença. E era rodeada de pessoas, né, com poderes aquisitivos altíssimos, pessoas influentes, onde eu sempre me conectava, mas estava cada vez mais me afastando de Deus. E aí, o que aconteceu? Espera um pouquinho, segura aí, nós vamos para um break e voltamos rapidinho aqui para você saber o que aconteceu para essa transformação total na vida da nossa querida Carla Tavares.
De volta aqui à mesa com a minha querida Carla Tavares. Agora você vai saber, aí do seu sofá, do seu carro, aonde quer que você esteja, seja impactado com as evidências de Deus, de Jesus Cristo na vida dessa mulher, dessa empreendedora, dessa mãe e esposa, Carla Tavares. Conta pra gente aí, Carla, como é que foi aí essa segunda descoberta, né, desse poder de Deus, o que estava faltando para que você realmente fosse bem-sucedida? Simone, eu sempre trabalho hoje nas mentorias que eu faço com as mulheres, eu falo com elas que eu trabalho com 3 áreas da nossa vida que não podem ser esquecidas em nenhum momento, que são os 3C, a conexão religiosa, espiritual, com o nosso Deus. O outro C, o segundo, a conexão com o seu corpo físico, a sua conexão com a sua saúde mental. Esses 3 Cs são primordial para que você vá bem em tudo que você faz. Hoje as mulheres me perguntam, Carla, como que faz para fazer tanta coisa, né? Assumir tantas frentes como você assume, trabalhar em áreas diferentes, né? Uma hora tem a Carla jornalista, outra hora eu estou na versão Carla terapeuta familiar, né? Outra hora Carla mentora. E isso não veio da noite para o dia. Realmente, voltando lá nas dores da alma, no momento onde eu estava ganhando muito dinheiro, estava bem com o meu trabalho, o jornal sendo aceito em vários lugares, com credibilidade, mas eu estava destruindo com as minhas próprias mãos o meu casamento, a minha família. Né? Eu falo que nenhuma família vale todo o status, o conhecimento, né? O dinheiro do mundo. Não há sucesso sem o sucesso primeiro da família, da conexão, né? Então, com isso, eu acabei naquela época voltando para a igreja, porque eu tinha afastada por um bom tempo, revoltada com Deus. Você acredita que eu brigava com Deus? Imagino, sim. Eu tinha altos BOs com ele, eu dava murro no volante assim, gritava. Quem passava na rua e via a Carla Tavares falava assim, aquela mulher que tá ficando doida. Mas não era. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, quem de nós não nos pegamos tendo esses BO com Deus aí, falando com ele assim, eu não acredito porque que eu estou passando por isso. Né? Porque você tem que colocar a culpa em alguém, né? No pai, na mãe, em Deus, na igreja, né? No governo, enfim. E eu não percebia que eu não estava fazendo a minha parte. Como eu já estava muito bem sucedida, estava bem financeiramente, eu não ligava para as outras áreas da minha vida. Né? Eu achava assim que a minha parte eu já tinha feito, porque lá atrás eu já tinha feito algumas ações sociais com o jornal, mas eu vi quando realmente eu voltei para o fundo do poço, eu voltei dessa vez a ter, não a depressão, mas a síndrome do pânico. Né? Eu cheguei ao ponto de ficar trancada mais de meia hora dentro de um carro, sem conseguir pedir ajuda pelo celular, abria a porta do carro, o vidro para pedir ajuda. E só quem passa por isso para saber, né, Simone? Sim. E eu achava poderosa, viu? Eu me achava poderosa. Quando as pessoas falavam assim, depressão, síndrome do pânico, apesar que eu já tinha tido depressão lá atrás, eu falei, eu saio disso sozinha, isso aí é coisa de gente fresca. Mas quando você passa realmente algo como esse na pele, você vê que você fica tão insignificante diante de tudo que você tem, de todo o conhecimento. E foi nesse momento, nessa segunda chance, que Deus realmente permitiu que eu entendesse que é Ele que está à frente da minha vida, é Ele que me trouxe todas essas coisas, foi Ele que abriu todas as portas, as conexões, e que no momento em que Ele achou necessário, Ele me paralisou através, né, dessa síndrome. Na época eu não entendia muito, mas eu fui procurar ajuda, eu me rendi ao Senhor. E foi quando realmente eu entendi que você pode ter várias áreas, você pode atuar em várias frentes, você pode ser uma mulher empreendedora,
ou às vezes uma dona de casa que cuida do seu lar, que trabalha e muito, né? Trabalha muito mais. Os 3 turnos e ainda a madrugada. Ainda à madrugada. Você pode ser quem você quiser. Porém, sem essa conexão, né? Um dos 3 Cs, que é o primeiro, que é a conexão com Deus, com o seu propósito de vida. Nada do que você faça vai fazer sentido. Você não vai ficar bem com você, com seu marido, com seus filhos, com seu trabalho, com a casa onde você mora. Não adianta mudar de marido, de casa, porque as questões estão aqui. E Carla, é interessante porque a mulher samaritana, ela diz para Jesus aqui, Jesus falou assim, vai e volta para o teu esposo, né, para o teu marido, e conta para ele, né? Ela disse assim, não, mas eu não tenho nenhum marido, eu não tenho nenhum esposo. Ele disse, disseste bem, porque você já teve 5. Então, é aquilo que a Carla está colocando aqui. Você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus, o pão da presença que preenche todo o seu ser, a sua alma. E a Bíblia ainda diz mais, Carla. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos compostos desses 3 C. Você está dentro da palavra, porém parafraseando, porque a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Se somos corpo, alma e espírito, essa tricotomia aí, toda ela junta, linka ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é importante você entender que, primeiramente, Deus, né? A sua conexão com Deus, depois todo o corpo, todo o resto, você vai ser orientado, conduzido por Ele. O que aconteceu com você, Carla? Exatamente isso, Simone. Porque assim, todos nós somos filhos de Deus, né? Agora, até você ter uma intimidade com Deus é outra coisa, né? Todos nós somos criaturas de Deus, até você ser filho, falei, eu reverti aqui. É uma grande diferença. Eu achava, a soberba era tão grande, eu não tenho vergonha de falar, não. Mas a soberba era tão grande da pessoa aqui, que eu achava assim, eu tenho um dízimo, acho que meu dízimo é um dos mais altos da igreja. Eu faço a minha parte, eu venho na igreja. Eu faço algumas obras que para mim não era difícil por conta das conexões, das portas que se abrem à frente de uma mídia, de uma empresa de comunicação. Sim. Usava para o bem, sim, mas para o meu próprio ego. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? O que você faz para o outro, mas o que ele fazer é somente para o seu benefício, para olhar para o seu próprio umbigo. Né? Então, naquela época, eu brigava com Deus porque eu achava assim, eu já dava o dízimo, que é algo bíblico. Sim. Estava dentro da igreja. Tudo que a igreja pedia, eu estava envolvida. Mas Deus não queria só isso de mim. Eu estava de forma artificial. Eu queria saber das bênçãos, mas eu não queria saber, né, do Criador, do abençoador. Eu queria ser serva de banco. Eu queria ir lá, louvar, falar aleluia, porém, eu não queria um compromisso com Ele. Quando eu percebi, eu já não estava tomando café com o marido, com os filhos. Hoje as filhas já são casadas. Agora eu vou na casa delas tomar café. Hoje eu tive a oportunidade de passar na casa de uma delas e tomar um café. Mas eu estava perdendo esse contato, essa essência, né, da fogueira dentro de um casamento que precisa permanecer acesa. Da base, do alicerce. Esse alicerce estava ruindo. Ele até teve uma base sólida. Eu tenho 30 anos de casado. Mas chegou nesse momento onde também, se você não cuida do que você colocou em cima desse alicerce, vai ruindo, né? As madeiras que você não cuida. A casa precisa de uma manutenção constante. Exatamente. Então, eu estava sempre disponível para as outras pessoas. Nós que somos da área da comunicação e da saúde, temos que tomar muito cuidado com isso. A gente está sempre muito disponível para o outro. Mas a nossa família são as que a gente mais fala não. É o que mais a gente nunca tem tempo. Então, foi nesse momento que Deus permitiu tudo isso para que eu pudesse parar,
cuidar do meu corpo físico, porque eu estava ficando muito doente, cuidar da minha saúde mental e também entender que dentro do jornalismo, dentro da Carla terapeuta, de que forma eu poderia contribuir, não só com mulheres, eu falo mulheres hoje porque eu trabalho bastante com mulheres, mas com a família em si, com o meu conhecimento, porque assim, de nada adianta, Simone, tantos certificados, tantas formações, conexões, se você não usa aquilo para um bem comum, para um bem coletivo. Segura aí que nós voltamos já no próximo break, a gente vai saber então agora dos resultados dessa transformação, dessa reconstrução, dessa reforma dentro da vida da Carla, do interior dela e também dentro do seu lar, reforma com a sua família. Agora a gente quer saber dos resultados e hoje o que Carla fez com toda essa reforma, com certeza deve estar perfeita o seu lar, a sua vida e toda a sua vida, todos os seus negócios. Fica com a gente que a gente volta já já. Olá, de volta aqui. Que maravilha, né? Como é que você está sentindo aí do outro lado da telinha? Eu estou me sentindo assim maravilhada, porque como Carla, nós também nos identificamos sempre, né, com algumas situações que são parecidas. O engraçado de tudo isso, Carla, é que a Bíblia ela é tão perfeita e tão atual, embora dizem que não é, mas é tão perfeita, tão atual. Quando você falava sobre a questão aí de você ter intimidade com o Pai, intimidade com o Eterno, está escrito aqui, onde nós falamos hoje na Mulher Samaritana, Jesus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, de todo o coração, essa intimidade com Ele. E era o que faltava em Carla. E pode ser que esteja faltando em você. Só isso, uma intimidade com o Pai. É tão gostoso, né, Carla, quando os nossos filhos são íntimos de nós. Né? Isso é muito gostoso, quando nós temos também amizades, que a gente pode estar contando com essas pessoas, desabafar, conversar. É isso que Jesus quer, que você tenha Ele como um amigo, mas um amigo de perto. Não um companheiro, um colega, mas um amigo de perto. E agora eu quero saber aqui da Carla, como é que foi aí todo esse processo que você passou e hoje, onde que você está? Em que nível você está? Hoje, Simone, eu ainda estou à frente do Jornal Grande Vale, que completou 8 anos, dia 17 de setembro desse ano. Depois de 3 anos com o jornal, veio as terapias, eu fui me cuidar. Eu tive muitas crenças limitantes, né? Porque nós, servos de Deus, temos que tomar cuidado realmente com os caminhos. Na palavra do Senhor fala, né, que tem caminhos que parecem caminhos do bem, mas na verdade são caminhos, né, que nos levam para o mal. E eu tive esse cuidado, porém, eu me permiti a conhecer uma técnica terapêutica que trabalhou os padrões repetitivos do meu sistema, me fez entender que aquilo que eu estava insatisfeita dentro de mim não tinha a ver com meu marido, com o meu trabalho, com a igreja, e sim algo dentro do meu sistema familiar que eu precisava trabalhar. E mediante a isso, quando eu conheci as terapias, me permiti, e eu acredito muito que Deus estava presente em cada sessão, porque foi ali que Ele pegou essa filha rebelde e falou, essa eu vou ter que trabalhar dessa forma, né? A gente pode ter vários filhos e cada filho é de um jeitinho, sim, sim. Não é verdade? Como a Simone falou, a conexão, a intimidade com os nossos filhos, né? Assim como a gente tem com o nosso Deus. E foi dessa forma com que eu entendi o meu propósito de vida, que eu poderia sim continuar sendo a Carla Tavares, a diretora do jornal, a jornalista, a terapeuta, porém, aquilo que eu passava para as pessoas, os atendimentos, o propósito dentro de uma sessão, de mostrar um caminho de solução para a pessoa, foi fazendo com que a minha alma fosse ficando leve, eu fosse tendo alegria dentro daquilo que eu faço. Porque às vezes as pessoas têm preconceito
Sim. Se quando nós estamos resfriados, gripados, né, nós não procuramos um especialista? Então, você precisa procurar também terapias, né, o profissional da área, para completar aquilo que Deus permite, porque Deus também, Ele está com a ciência. Ele não é contra a ciência, Ele está com a ciência. Com certeza. E foi isso. Eu me permiti, com todas as minhas crenças limitantes, a encontrar esse caminho. Eu gostei do que a terapeuta na época me falou. A solução não está em mim. A solução está dentro de você. Eu só vou, através da técnica, ativar o seu inconsciente. Né? E na Bíblia fala, né? Quando às vezes a gente fala de antepassados, ancestrais, gerações, né? Nós damos 2, 3 passos para trás, né? Ficamos desconfiados, achando que não é de Deus falar sobre isso. Não, na Bíblia, em várias partes aqui da Bíblia fala. E nós até falamos, em oração eu gosto muito de relembrar isso. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A genealogia é muito importante você conhecer. Sim. E hoje você está aí como uma grande mentora, está como uma grande empreendedora e também com uma novidade, com esse propósito novo aí, que é a revista Conecta Vale. Fale-me sobre isso, querida. Então, né? A Carla está aí com o jornal há 8 anos, veio as terapias, e com as terapias veio também, nasceu Conexões que Enriquece, que foi um evento que tivemos o prazer de startar ele, a primeira imersão aqui em Pindamonhangaba, que aconteceu dia 24 de setembro. Inclusive, eu tive o privilégio de ter como minha convidada, abrindo esse evento, essa imersão, a nossa Simone Braço, a nossa querida Simone, que levou o quê? A palavra, a importância do propósito de vida, sem falar de religião, de placa de igreja, e sim, né, do Deus, dessa conexão, dessa intimidade. Então ela trouxe a palavra, ela trouxe para as mulheres algo que foi assim, até hoje eu tenho feedbacks, viu, Simone, desse evento, porque lá naquele dia tinha mulheres que estavam a um passo de um suicídio, a um passo de se separarem. Né? A um passo de pedir conta do emprego de anos por uma insatisfação que, na verdade, não está lá no emprego, estava nela. E assim como a Simone, nós tivemos várias palestrantes, eu fui uma delas falando sobre a importância, né, de olhar dentro de um campo, né, de informações dentro do campo sistêmico, porque a iniquidade dos nossos pais, ela passa da 3ª até a 4ª geração. Muitas coisas nós não entendemos, né, e vamos entender nesse movimento. E hoje também eu mentorio mulheres. Por que eu mentorio mulheres? Porque muitas entram em contato comigo ou em algum evento que eu estou perguntando, Carla, tem como você passar para a gente qual é o segredinho desse sucesso, de você conseguir ser mãe, esposa, conseguir estar aí conectada com Deus, com a intimidade com Deus, e à frente de um jornal, e à frente também de um evento como esse? Foi aí que nasceu o Conexões que Enriquece, nasceu a revista Conecta Vale, a Conecta Alphaville, que é um sonho desde 2015. Por quê? Porque essas revistas vão ser revistas temáticas, elas vão estar abordando as histórias das mulheres. Então vai ser você que está aí, que é empresário, e mesmo que não é, que quer contar a história da sua vida. Você que está aí, que tem vontade de escrever a história aí da sua avó, dos seus pais, né, dos seus avós, de onde você veio, você vai ter a oportunidade nessa revista, que vai estar sendo lançada, a primeira edição, em março do ano que vem. Legal. E as mentorias hoje, eu trabalho mentoriando, porque não adianta eu passar, é igual alguém pedir o segredo desse bolo, né? Você pode passar a receita, mas a forma com que você faz, o amor que você coloca, né? O ingrediente especial, às vezes, muitas das vezes no dia a dia a gente esquece até de dar aquela dica. Ou às vezes é algo da gente, porque até a comida tem que ser feita no momento em que você está no estado presente, né? Fazer a refeição com a família é um momento que te traz para um estado presente, fazer a comida também, e também planejar um projeto, tirar ele do papel. Você precisa estar em estado presente com quem? Primeiro com o Criador, depois com você mesma. Então, a mentoria hoje, eu primeiro ouço qual é o projeto dessa mulher, o que ela quer para ela.
E se é uma dona de casa, qual é a dificuldade que ela está tendo para gerenciar a casa dela. E aí sim, nós vamos trabalhar os 3 Cs, né? A conexão com Deus, a conexão com a sua saúde física, a conexão com a sua saúde mental. Ela vai se reconectar, Simone, primeiro com ela, para depois querer dar conta de outras coisas. Olha, a gente está finalizando o programa e, nossa, aí foi maravilhoso e a gente não queria nem parar. Mas, como você já conhece agora a Carla Tavares, procure nas redes sociais, Mentora de Mulheres Carla Tavares, e ela vai deixar aqui, agradecemos, né, por ela ter aceitado o nosso convite, ela vai deixar aqui um salmo para você poder refletir sobre ele. Fica com a gente até o finalzinho. Aproveitando, vou deixar o endereço das minhas redes sociais. No Instagram estou como @Carla Tavares Conecta, Carla com C. E tem também o @inst.transformando vidas, que é o Instituto Transformando Vidas, que é um projeto que nasceu através de tudo isso que a gente já falou, com conexões com mulheres. E eu vou deixar para você, mulher, para você, homem também, que está aí, né? Que eu tenho certeza que muitos homens aí nos acompanham. Muitos homens que estão, muitas das vezes, tendo o papel invertido, as mulheres indo trabalhar, os homens ficando em casa, né? Cuidando dos filhos. Essa palavra que eu carrego para a minha vida, desde que Deus fez essa transformação, de trazer a transformação dentro do meu casamento, da minha vida profissional, mas principalmente da minha leveza, da minha alma. É Salmo 20, versículo 7. Que esse salmo acompanhe você por toda a sua vida, em todos os momentos em que você sentir que Deus não está com você. Uns confiam em carros e outro em cavalos, mas nós lembramos o nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, ó Rei, nos ouvirá quando chamarmos. É só chamar. Perfeito. É só ter intimidade com Ele. Muito obrigado aí por ter estado conosco nesse tempo aí maravilhoso. Põe em prática o que você ouviu, porque a diferença entre você ouvir e pôr em prática é muito grande. Então, muitas pessoas não mudam de vida porque têm medo de mudar, medo de ousar e também não têm a coragem de se levantar. Então, procure levantar da onde você está, do local, do momento, em que momento da sua vida você parou. Faça como aquela mulher samaritana. Escuta o que o Senhor falou. Adore a Jesus em espírito e em verdade. E sempre à mesa, procure compartilhar. Procure partilhar com a sua família. Põe uma mesa, por mais que seja simples, mas traga a sua família à mesa para conversar sempre que você puder, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Procure trazer à mesa o pão da presença. Muito obrigada. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo convite aceito. Deus abençoe a todos nós.